Olá, meus irmãos, Pastor Anderson Macedo, em mais um Momento Teologando. Qual foi o espinho na carne de Paulo? Bem, esse assunto, esse tema, ele é bem controverso e bastante curioso. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele começa a relatar uma experiência sobrenatural que ele teve, experiência única, experiência muito profunda, dizendo que foi até o terceiro céu, e lá ele ouviu palavras inefáveis, inauditas, inexpressíveis, coisas que ele ouviu, talvez coisas que ele também viu, além de ter ouvido, e não era lícito reproduzir essas coisas por meio de palavras humanas. Isso é inaudito, inexpressível, inefável, como ele mesmo fala no seu texto de 2 Coríntios, capítulo 12. Bem, ao longo dos anos já surgiram muitas hipóteses, muitas sugestões do que poderia ser o espinho na carne de Paulo. Eu relacionei algumas sugestões de alguns autores e quero aqui compartilhar convosco, depois vou dar minha opinião sobre este texto. Bem, sobre o espinho na carne de Paulo, o comentário de Russell, ele chega a dizer que poderia ser, o espinho na carne de Paulo poderia ser malária, aflições físicas, poderia ser tentações dos desejos sexuais, poderia ser também epilepsia, dores de ouvido ou problemas nas vistas. Esse foi o posicionamento do comentário de Russell, com um comentário bastante acadêmico e muito utilizado por muitos autores de livros, muitos outros comentaristas também. O comentário de Colin Kruse, ele diz que o espinho na carne de Paulo poderia ser um ataque de febre, gagueira ou alguma perturbação neurológica. Esse foi a observação de Colin Kruse. O comentário também de Carlos Biagini, que é outro comentário também muito bom, ele observa da seguinte forma, que o espinho na carne de Paulo poderia ser uma enfermidade física, mas que não o impossibilitava para o trabalho. Esse foi o comentário de Carlos Biagini. Nós temos também a chave linguística do Novo Testamento grego, de Fritz Heinicke. Ele diz que a expressão espinho na carne era a mesma expressão para uma estaca usada para tortura. O comentário da Bíblia King James, aqui foi a King James atualizada há 400 anos, ela observa da seguinte forma: eram constantes perseguições por parte dos judeus. Tem vários outros comentários que podem ter também observações semelhantes a essa, como um pouco diferente dessa também. Enfim, nós devemos observar as diferenças, as diferentes opiniões acerca do que poderia ser o espinho na carne de Paulo. Mas também você pode perguntar por que surgem tantas opiniões diferentes de um texto bíblico. É porque o texto ele é um pouco enigmático e também obscuro quanto ao detalhe do espinho na carne de Paulo. No entanto, o que a gente deve perceber é o seguinte: existe um recurso na língua portuguesa chamado de intencionalidade discursiva. E isso também é presente na hermenêutica, que é a ciência da interpretação dos textos, especificadamente na interpretação das escrituras. O que é isso? Por detrás daquelas letras, daquelas frases, daquelas palavras, daquele texto, o autor ele tinha uma intenção, que nem sempre ele coloca de forma objetiva, nem sempre ele expressa objetivamente nas suas palavras. Qual foi essa intencionalidade discursiva? Ou seja, Paulo está descrevendo um fato, um episódio, uma experiência, mas a sua intenção não foi causar no seu público original, que foram os coríntios, e nem tampouco em nós, leitores contemporâneos da sua carta, nenhuma curiosidade acerca do espinho da sua carne. Então, o que ele quer ensinar ali são outras lições, outras aplicações. O interesse de Paulo, o objetivo do capítulo 12 de 2 Coríntios, não é despertar nenhum tipo de curiosidade quanto ao espinho da carne, mas mostrar outras lições maravilhosas que tem naquele texto. Então, mas por que hoje muitas pessoas querem ensinar, pregar, focando no espinho da carne de Paulo? Porque, meus irmãos, infelizmente,
Existem pessoas, existem pregadores, e aqui é uma crítica a esses que fazem isso. Existem pregadores que querem colorir o arco-íris que Deus fez. Outros querem enfeitar o pavão, infelizmente. Então, nós não podemos fazer isso. Devemos observar qual foi a intenção de Paulo a escrever aquele texto. A primeira lição que o texto nos traz, já que o texto ele não revela, ele não traz clareza quanto ao espinho, Paulo então quer mostrar outras lições. A primeira lição é cuidado com a vaidade humana. Cuidado com a vaidade de coração. Ele mesmo diz no texto que o espinho foi colocado para que ele não se exaltasse com as profundas revelações que ele tinha. Então ele usa esse termo metafórico, o espinho na carne, para demonstrar que era algo que torturava ele, que perturbava ele, conforme o comentário conforme a chave linguística do Novo Testamento grego de Fritz Heinecker, que ele fala que era uma expressão que significava uma estaca usada para a tortura. Então, quando ele usa a expressão espinho na carne, era o mesmo que ele está dizendo que ele estava sendo torturado, que era algo que torturava ele, torturava a sua carne, a ponto dele ter pedido ao Senhor diversas vezes que afastasse esse espinho dele. Contudo, ele não faz isso. O Senhor não retira esse espinho. Então, a primeira lição era cuidado com a vaidade humana. O Senhor estava ensinando a Paulo algo muito profundo quanto à exaltação humana. Ou seja, Paulo, você é um apóstolo, te uso em sinais, em maravilhas, te dei muitas revelações, mas não se exalte, não se envaideça. Então, esse espinho é para você lembrar que sempre deve se humilhar e reconhecer que depende de mim. A segunda lição, Paulo está mostrando sobre a fraqueza humana, mostrando que todos os homens são fracos, quando ele fala aqui que a graça de Deus ele veio sobre a sua fraqueza, o fortalecendo e o sustentando. Tanto que no final do texto a lição de moral é: a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Deus ali está mostrando que todo indivíduo, independente do título que ele tenha, independente da forma que ele é usado, que ele ministra, de suas habilidades, de sua capacidade, Deus está mostrando ali: você é fraco, você é humanamente fraco e totalmente dependente da minha graça. A terceira lição é a supremacia da graça de Deus, que mesmo em meio à fraqueza, que mesmo em meio a tantos dons também, a tantas habilidades, nós seremos totalmente, sempre dependentes da graça de Deus. E que mesmo em meio a falhas, a tantos erros, a tantas coisas que vêm sobre as nossas vidas, a graça de Deus está presente, mostrando que somos fracos, mostrando que não podemos nos envaidecer, mostrando que sempre devemos estar nos lembrando dessa graça, de buscar, de orar, de se humilhar, para que o coração do homem não se envaideça. Não se esqueça que foi a vaidade em Satanás que o fez cair do céu, que antes era um querubim, caiu e hoje se tornou um demônio, o diabo e Satanás. A vaidade entrou no seu coração e ele queria ser semelhante ao Altíssimo e queria estar acima de todos os outros anjos. Então, muito cuidado com a vaidade, muito cuidado com a exaltação de coração. Então, essa foi a lição do texto. É simples. Paulo não queria despertar uma curiosidade quanto ao espinho na carne. Se fosse assim, ele já tinha revelado, ele já tinha esclarecido o que seria esse espinho. Contudo, a sua intencionalidade discursiva não foi essa, e sim mostrar lições, advertências para a nossa vida e para seus leitores originais, para o seu público original, os perigos da vaidade de coração. Que Deus abençoe a sua vida e que esse momento teologando venha esclarecer o teu entendimento. Até o próximo momento teologando com o pastor Anderson Macedo. Um abraço.